Amada Sotia, eu te adoro. Como vai todos? Saudades, eu espero que sejam bem, estejam ótimos. Sentiram falta da mestra? Espero que tenham sentido muita. Então vamos lá para uma leitura, mensagem do meu amado Cristo Miguel. Primeira opção, águia. Segunda opção, pirâmide. Terceira opção, rosa azul. Sirius. Quarta opção, como é o nome? Cianita azul. Quinta opção, maçã vermelha. Primeira opção, bem amado Cristo Miguel, o que ele tem para nos trazer hoje, né? Muita gratidão a todos. É um tempo de expansão, é um tempo de retomada, de uma virada de chave, de uma virada de ciclo, da roda girar. Muita coisa que estava parada vai começar a caminhar. Visões espirituais, downloads, insights ou mesmo revelações chegarão. Para que o poder e a majestade divino, a glória, se manifeste, sobrepujar períodos ou uma fase de inação ou de falta de força. Para alguns tem a ver com depressão mesmo, tá? Depressão. É um tempo de desabrochar do poder divino, da majestade, da glória, de intervenção divina, de uma mudança de planos, de uma mudança orquestrada pelo eu superior e pelo bem-amado Cristo Miguel. A de vocês é a obediência que está sendo requerido. A obediência que eu requeiro, ele fala. A disposição em fazer o que é certo, em soltar aquilo que não combina, né, com a nutrição da alma, não do ego. Superar obstáculos relacionados por vaidade, para alguns, orgulho. Aqui fala da superação de bloqueios e conflitos, daquilo que te impedia de voar alto. Correntes, amarras sendo rompidas, decretos de maldição, traição, abandono, rejeição, uma cura profunda com relação ao masculino sagrado está se processando ou irá se processar em breve. Muitos precisam trabalhar a cura do masculino sagrado, seja por cura galáctica, seja com a Kátia Souza, seja comigo. Porque são as travas relacionadas ao masculino sagrado. Mas para outros é a própria intervenção divina, geometria sagrada, que vai atuar nesse sentido. Por isso trabalhar bastante com a porque existe aqui todo um mar de emoções caquéticas, muito antigas, e que precisam ser liberados do seu sistema, do seu DNA. E situações que envolvam amarras e que estão bloqueando a prosperidade e a abundância. Então, é esse mergulho na densidade que você foi obrigado ou escolheu fazer, que às vezes é pelas circunstâncias, né? E que esse libertar dessas amarras kármicas para alcançar um nível de Dharma muito maior. Mas é um espaço de regeneração do meu loto sagrado. Das minhas flores sagradas. Para alguns envolve uma mudança ou uma viagem, tá? Ou uma oportunidade. Para outros, percebe? Faz um inventário da sua vida, percebe tudo que está desalinhado, aquilo que você não está fazendo de movimento no sentido espiritual, por óbvio, e que está travando o seu caminho, tá? Se não conseguir, procura leitura, ter o discernimento. É um espaço de trabalhar muito a purificação emocional, purificação sexual,
A reflexão relacionada à busca espiritual, ela deve ser privilegiada totalmente, mas aqui é muito uma reflexão proporcionada com relação aos relacionamentos anteriores, pactos, contratos, associações com o céu bem maior, que tem a ver com questão de alma gêmea, chama gêmea. Aqui é o espaço de busca, priorizar completamente a cura espiritual, o movimento espiritual, o caminho espiritual. Porque aquilo de mais precioso, ele está guardado dentro dos mistérios sagrados, das chaves sagradas, das iniciações espirituais positivas, dos processos de cura, presencial à distância. Mas tem essa questão da abertura de uma consciência, da visão, porque senão você não vai compreender. Porque a partir de uma perspectiva racional, humana, tridimensional, você não consegue entender os mistérios sagrados. É preciso experienciar, aplicar o conhecimento, abrir a visão, tirando o véu de ilusão. Para que você consiga compreender os mistérios, para que as bênçãos todas podem chegar. Tem coisas para alguns que Mãe Maria vai trazer para você, tá? Como um presente da espiritualidade maior. Então, esse espaço desabrochado do lado sagrado do coração também, do cardíaco, ativação do cardíaco muito forte, superior e inferior, tá? Só que é necessário esse processo de cura, processos de cura que envolvem para alguns, né? Para outros já estão nessa pegada e a coisa vai simplesmente fluir. Para limpeza kármica, cura kármica, limpeza ancestral, cura ancestral e questões relacionadas a relacionamento afetivo, sexualidade, troca sexual, purificação emocional, mental, do que você come, do que você ingere, tá? Que é o coração da grande mãe. Você vai sentir dentro do coração da mãe divina, da Mãe Maria. Que lindo. Porque é um salto de liberdade que é o feminino divino, o feminino sagrado que vai proporcionar. Como se fossem compensações por tudo aquilo que você tem passado. Todo espaço de perseguições para alguns, traição. Então aqui existe toda essa abertura, né, da devoção, da fertilidade divina, celestial, encontrar descanso. E aqui é os processos de cura presencial com a medicina sagrada. Rahaciá também, ele trabalha justamente a transmutação. E aqui existe todo um mental, todo ataques espirituais sim, mas muito por conta de autossabotagem, culpa e não merecimento. Para alguns precisa trabalhar muito forte agora. Questões de pacto, contrato com Shiva, tá? Encarnação hindu. Shiva, quebra de pacto, contrato com Shiva, associação que o céu é bem maior, todas as gente tempo, espaço e dimensão. É isso que está travando o seu caminho agora. Para ser tirado uma grande teia de questões que te acompanham vida após vida, mas que já vêm de encarnações muito antigas, tá? Todo centro de submissão, rejeição e escravidão, principalmente com relação ao masculino, ao patriarcado, tá? Que isso vai precisar ser transformado. Para alguns tem questões de encarnação no Japão, na China, Indochina, que precisam serem limpas, Tibete, no Oriente, tá? É uma onda cósmica, novos amigos, tá? Novos mestres espirituais para quem está se trabalhando forte, chegada de novos comandantes estelares, todo o povo da luz para te ajudar, a sua própria ancestralidade cósmica, mas ao aparecimento de mestres novos no seu campo e que você vai atrair por conta de trabalho. Tudo é trabalho, tudo é mérito. Então, quanto mais você buscar, mais você vai receber. Quanto mais você limpar, mais seu vaso estará puro para recepcionar tudo aquilo que é mais sagrado. Transmutar. E Exaléu. Esse despertar de Santo Cristo pessoal. O Shell. Tá? Tem muitas coisas que você não sabe e que estão preparados para você. Para alguns precisa trabalhar muito forte com a linguagem da luz, tá? A coleguinha Eliane trabalha lindamente. Eu trabalho.
Ativação de códigos de luz, evolução do espírito, planos de ações, transcendência. Então, é todo o espaço de superar conflitos, de trabalhar a integração de parte escura emocional, cura kármica, cura de rejeição e abandono, e toda a retirada de selos negativos dos chakras, abertura de selos e portais positivos, que a linguagem da luz vai proporcionar. Ok? Cura com específica. Realmente precisa fazer processo de cura, não só trabalhar com a linguagem da luz do YouTube. Para quem tem condições, por óbvio, sempre, né? Os downloads evolucionários, tá? A vibração galáctica. Então, quanto mais você estabelece uma convicção pessoal comprometida com a luz, aumentar a sua resiliência. Que tem algumas coisas que eventualmente você está, mais será o canal direto da espiritualidade, mas você conseguirá trabalhar a sua energia de modo que ela se retroalimente e que ela esteja sintonizada com a geometria sagrada universal, cósmica, tá? Porque é um tempo de alegria. Sair de um espaço de tristeza para ir para um centro de alegria, tá? Uma virada de chave que ela é possível. Por amor e riso, receber e doar dons. A manifestação de projetos apaixonados depende desse alinhamento com a Merkabah universal e com os códigos de luz divinos, tá? Ativações também de questões de vidas passadas para todos, na verdade, positivas, ok? Porque é sobre isso. Só que é necessário você estabelecer uma integridade, uma lealdade absoluta comigo, é o que a gente Miguel fala, tá? Ele tá falando, você queria a Micaela Kumara, ele fala, ela vai. Não tá nem vendo o que vai custar, né? As pessoas acham que as coisas são fáceis, Nada fácil. A psique, a abertura de portais de amor divino, amor sagrado, o Tantra, a união sagrada, manifestação que se chama gêmea, ou essa união com o seu próprio divino masculino nos planos internos, tá? Só se chama gêmea. Psique, o espaço de receber amor. Então precisa ter essa abertura, essa limpeza. A safira azul vai ajudar para alguns trabalhar com safira azul e pérola. Assim como mestre Marinha, a mestra pérola. Tá? Então, vivenciar o amor sagrado nas suas diversas expressões depende muito de questões de limpeza, mas para alguns já estão. Iluminação, Hélios. Então, o sol, os comandos, né? O mestre Sol Galeu, Elis Vesta, que é complemento divino Sol Galeu, ele é um comandante estelar de Alcione, ele é complemento da deusa Lunara, tá? Sol e Lua, ele é um deus solar. Então tem muita clareza, muita iluminação, muito crescimento aqui, muita consciência. Preste atenção aos insights, preste atenção naquilo que você está recebendo de informação psíquica, transmissões positivas, tá? Tomar cuidado com vícios, qualquer tipo de vícios, qualquer centro de desequilíbrio, tá? Para quem come carne ainda, então, né? Então, depende, a sua conexão mais pura depende disso. Trabalhar o rompimento de quebra contato com o anticristo, com Lilith, no nível mais profundo, sempre. É emocional. Existem batalhas, ninguém falou que era fácil. Existem guerras a serem vencidas. Existem desafios, mas é a partir disso. É o sacrifício, faz parte. A tribo do Cristo implica renúncia e sacrifício para quem acha que é fácil e que é confortável, que é fofinho o tempo todo. Tá iludido. O que você tem para me oferecer, que Anjo Miguel fala? É agora. Agora é a hora. Frente para alcançar sua liberdade de vícios. Aqui tem gente que é viciada em remédio, tá? Seja remédio para dormir, remédio para depressão. Precisa fazer o trabalho de cura presencial para curar a depressão e não precisar de remédio, porque isso é portal negativo e que você é aprisionado todas as noites
Então, todo espaço de desequilíbrio aqui, tá? Dá passos em direção ao seu empoderamento. Ansiedade, pensamentos obsessivos, tá? Vem muito desse sentido, da limpeza mental, organização mental, limpeza da energia, da cura. Cura de portais aí, fechamento de portais, para alguns é portais na casa, negativos, que estão operando e que tá te minando, drenando sua energia. E aí, a busca por informações. A coleguinha Patrícia pode ajudar. Patrícia Nelama Terapias, a identificar eventual questões de limpeza que é necessário fazer no ambiente, tá? Descartar coisas que estão servindo de portais negativos, principalmente alguns têm questões relacionadas a ex-relacionamento. Ok, ou alguma magia kármica. Porque aqui é o princípio da deusa, o feminino sagrado, a mestria espiritual, a ascensão global. Eu coloco nas suas mãos o cetro, o estandarte da vitória e da criação de uma nova era para este planeta, de auxiliar. Servir como um mestre essência encarnado de fato e que se trabalhou, e que se lapidou e rompeu paradigma e estrutura. Mas aqui existe muita cura com relação ao feminino sagrado, muitas questões emocionais. O rompimento do Elohim interno. O rompimento de estruturas que te aprisionavam na matéria, na densidade, em dimensões ínferas. Muito por conta de criações mentais negativas. Trabalhar muito com o 8º raio. Tem um canal chamado Raiz Estelar, que tem a invocação do 8º raio. Tá? Que ele te arranca, tá? Para te ajudar. Águia Branca. A purificação mental, a purificação emocional, porque são esquemas mentais retrógrados que não estão servindo ao bem maior, mas nunca serviram, para dizer a verdade. E que é difícil porque são formas de pensamento arraigadas, enraizadas, que te prenderam vida após vida. Muitas encarnações, 300, 500, milhares de encarnações para alguns. Tá? Para alguns é desde a Atlântida, no final do seu período lá. Ok? Então, tem muita coisa para se abrir relacionada a Shambhala, relacionada ao Melquisedeque, Rei de Salem, Melquisedeque, aleluia, a ordem dos Melquisedeques, Metatron Sandalfon Raziel, os mistérios do livro sagrado. Trabalha bastante com o portal dos serafins, com música angelical, principalmente piano e violino, tá? Porque aqui é a descoberta interna, tá? Encontrando o grau dentro, tudo aquilo que você precisa dentro, tá? E esse espaço de receptividade, de conseguir trazer para o plano da matéria tudo aquilo que já existe nos planos superiores e que foi programado pela sua consciência superior para alcançar. Gratidão. Segunda opção, pirâmide. Espero que seja certo. Nutrir a sua criança interior. Qual foi a última vez que você tirou um tempo para brincar? Coisas de infância, coisas da criança. Para alguns é colagem, recorte, fazer um quadro de sonhos. Pesquisa na internet, quem não sabe fazer quadro de sonhos. A Serrovena vai trazer coisas para você, dons, oportunidades, aberturas de caminho, manifestações mágicas. A Cinderela, por ela mesma, ela não tinha condição nenhuma de ir para o baile com o príncipe. Para alguns, literalmente, você vai para um baile com o príncipe. Que lindo.
mas pela providência divina, pela fada madrinha, ela alcançou. Tem muita atuação no seu campo de memória e de Serrovena. Muitas coisas vão chegar, muitas ideias, muita inspiração. Para alguns é um espaço de cura muito intensa que a mestra Rovena vai trazer numa questão emocional, abertura de portais ou de ferramentas como curador divino, que seja a ver com a sua missão de alma. Então, fica atento com o direcionamento que o Cristo Miguel está trazendo, né? Seja fazer um curso, seja trabalhar com alguma ferramenta, enfim, porque o caminho será revelado, tá? O importante é continuar construindo essa casa sólida, entender que você está construindo uma casa sólida e que tem muito a ver com aquilo que a divina presença determinou para você. Então, basta seguir o caminho certo. Trabalhar todo o centro de dúvida. Para alguns tem questões de ataque espiritual sempre, né? Mas tem questões aqui que é necessário. Para alguns tem necessidade de fazer resgate, tá? Em portais de quarta dimensão, quando você está dormindo, de aprisionamentos, tá? Aqui fala muito de trazer à luz questões relacionadas a vidas passadas, vidas na bruxaria, questões de sacrifício, inclusive de sangue. Porque isso tá pegando. É a hora de lidar com aquilo que tá oculto, tá? Com o monstro guardado no armário. Questão de inconsciente. Porque a partir desse centro de trazer luz e clareza e consciência, quem precisar fazer leitura de vida passada vai ajudar. Vai trazer justamente a libertação que você precisa para ser a criança mágica, a criança estelar. Para finalizar ciclos de encarnações no espaço que não é legal, tá? Profano e principalmente para superar bloqueios de prosperidade e abundância para alguns, tá? Então, esse olhar com muita verdade, esse buscar nas profundezas do seu ser, e isso em todas as linhas de tempo, espaço e dimensão é necessário para que você possa ser livre, tá? De alguma questão que eventualmente significou perda material recentemente, tá? Alguma parceria que não honrou o que tinha prometido, enfim. São questões relacionadas a conflitos muito grandes com relação ao seu poder e autoridade, exatamente, autoridade sobre a própria vida, o próprio mundo, e que tem aqui desequilíbrios que foram trazidos por agentes externos, alguma pessoa, tá? Tem questões de quebra de magia negra, tem questões de trazer para o centro de consciência as mentiras que você já contou para si antes. Aqui fala muito de traição, então se alguém, né, foi traído de algum modo, em algum nível, recentemente, é o espaço que você está se traindo, tá? Aí buscar em ritual as informações. Trabalhar muito quebra de magia, tá? Saint Germain, Lady Porte, Macanin, bem amado Cristo Miguel. Precisa de mais proteção espiritual aqui do Cristo Miguel. Precisa mais compromisso também com o espaço de olhar nas profundezas do seu ser para identificar o ponto nodal, a raiz, a verve, o ponto inicial de determinados conflitos e desequilíbrios, para que você tenha um início de prosperidade e abundância, que ele já está vindo, mas sustente isso, exatamente, ok? Mas precisa desse espaço de curar questões relacionadas ao feminino divino, sagrado, né? Buscar direcionamento dos líderes sábios, tá? Então, ora, Lady Miriam. Tá? Então, assim, tem muito espaço de liderança que você precisa tomar, mas que depende de atingir o ponto nodal de determinadas questões que ficarem abertas. Gratidão. Terceira opção. Espero que seja a rosa azulzinha. Amado, eu sutilmente adoro. Peço licença para entrar na energia de cada pessoa que chega nesse canal.
Meu bem-amado Cristo Miguel, como eu te amo. Tu és a minha vida, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza. Socorro bem presente nos tempos de angústia, a alegria dos meus dias, das minhas noites. A minha liberdade. Muitos conflitos mentais, por questões de ansiedade, relacionados a questões kármicas não resolvidas com determinada alma gêmea trevosa, que não precisa ser necessariamente relacionamento amoroso. Aqui você precisa entender profundamente os mecanismos de uma determinada pessoa que age com crueldade, tá? Trazer para um centro de aprendizado é como se você tivesse que perceber além, cada vez mais profundamente, o que determinada dinâmica bem dolorosa, não é algo superficial, veio para te ensinar. E ensinar pela dor, que não é pelo amor. Por questões kármicas e também, eventualmente, por alguma ingenuidade da sua parte. Aqui fala muito do centro, trabalhar cada vez mais a capacidade de ver a própria sombra do outro, a se proteger mais. Aqui fala muito a questão, né, do excesso de pureza em alguns níveis com relação às pessoas, não quer dizer que você seja completamente puro. E que não consegue imaginar que as pessoas sejam capazes de coisas, tá? Existe todo um espaço de regeneração, renascimento, e aqui é muitos dons do Espírito Santo de Deus, a divina presença eu sou, 7 raios, 7 arcanjos, 7 querubins, 7 serafins, 7 Elohims, e o bem-amado Cristo Miguel, que vai te ajudar a superar, tá? Trazer proteção divina, tá? Os comandos estelares, eu acho, tá? Justamente para ir para um espaço de equilíbrio, para superar perdas, superar traições, abandonos, rejeição, ou para entrar numa grande viés de prosperidade e abundância, mas mais estruturada, como se você estivesse construindo agora uma casa na rocha, novos fundamentos, novas estruturas. Todo centro de dualidade vai precisar ser integrado. Pensamentos, cuidado com as formas mentais, formas de pensamentos, atenção às crenças, tá? As crenças, afirmações positivas, tá? Superar as afirmações negativas, todo um espaço de trabalho com relação à forma de se comunicar. Por exemplo, não se afobe. Aí, se você tira o não, porque o universo não entende o não nem o inconsciente, daí você coloca o se afobe, as sentenças. Então, transformar as sentenças como Cristo fazia, do negativo, ele só usava sentenças positivas, tá? E isso é bem delicado, porque tem toda uma reprogramação de linguagem, tá? Metalinguística, metafísica aplicada, que é a sua linguagem, e Eiazel te ajuda, tá? Comprometendo todo esse espaço de satisfação emocional. Para alguns é prosperidade, abundância, realização, tá? Para quem já está em relacionamento certo. Para outros, o Arcanjo Miguel está criando em você uma estrutura sólida para que você possa manifestar seu relacionamento feliz e próspero, que para alguns implica encarnar uma alminha ou duas. Aqui fala de satisfação emocional, muitas questões que Lunara trará, e que invocar bastante Lunara para te ajudar a curar os aspectos inconscientes, as inconscientes negações, as formas mentais. Aqui vai exigir força, Hakamiá, trabalhar muito, força, trabalhar para transmutar e curar, tá? Porque é um fechamento de ciclo que envolve muitas encarnações. Para alguns são todas as encarnações na roda de Sansara. Isso vai exigir muita devoção, muita sabedoria, muito compromisso, muito trabalho com a mestre Nada e com a mestra Rovena, Leite Portia e Maquanin, tá? Certo? Eu sou o guia no seu caminho, é que o Jungal fala. Eu sou o guia na noite escura da alma que você está atravessando em algum nível. Quantas vezes for necessário, se você quiser, por óbvio. Para te ajudar a vencer tudo aquilo que envolve o chakra base e o chakra sexual. Purificação da energia sexual, cura da energia sexual.
ativações de portais, mas tem informações que você precisa receber, buscar. Para alguns é em ritual xamânico, presencial, tá? Que você vai encontrar os portais. Para outros, o espaço de resiliência que você precisa e de compromisso e de prioridade para você fazer seu ritual, você precisa presencial. Com a Micaela Kumara, você precisa estabelecer no nível maior. Tem coisas que você pode fazer que você não tá fazendo. É vencer os obstáculos, é difícil chegar até aqui. É difícil continuar até no caminho, né? Até a ascensão. Ninguém falou que era fácil. O búfalo ajuda, o búfalo branco ajuda. Esse espaço de força, resistência, pedir para sua ancestralidade cósmica fazer sua parte. Para alguns tem questões de karma negativo, tá? Então, algumas perdas financeiras ou algum projeto, algum espaço que você estava buscando e você não conseguiu alcançar, ele vem por conta de questões kármicas. Algumas reverberações no seu campo de energia de questões que envolvam coletivo ou que envolvam questões externas, aparentemente, abre aspas, fecha aspas, no externas. Ele vem do espaço, todo mundo tá interconectado e é o centro de cura em você que é necessário estabelecer para que você possa ir além. Então, nunca é sobre os outros. Muitas coisas que você pode estar recebendo sua energia, você pode achar que é do coleguinha, que é determinado grupo, que é determinada pessoa, que é determinada situação externa. Não. A situação externa, ela existe, sim. Mas é aquilo que está sendo mostrado para ser curado e não que você deva se afastar eventualmente de determinado grupo. Agora, aqueles que não estão alinhados e que não têm compromisso com alinhamento, afastamento total, tá? Para alguns precisa trabalhar aspectos muito importantes relacionados à eugenia, que vem desde a Atlântida, tá? Envolve também Hitler. Encarnações na roda de Sansara, guerras nucleares, ogivas nucleares, mortes, para alguns criança, no Ceilão, morreu por conta de questão nuclear. Coreia do Norte, uma encarnação, menina de 11 anos. Esses resgates são importantes para um centro de integração. Lei de fé. Lei de fé te ajuda a superar laços kármicos, contratos, situações que não sabem bem maior. Esse espaço de assertividade mesmo, que depende desta limpeza de vidas passadas e esse despertar do fogo sagrado, essa iniciação na escola de mistérios com o mestre Nada, que é a guardiã dos fogos sagrados, a ordem do fogo sagrado nos planos internos. Para alguns tem a ver com iniciações que são realizadas na Fraternidade da Rosa, que é o curso iniciático ministrado por mim. Tá? Justamente para a abertura desse potencial, para ter situações que vêm rápido e que são trazidas pelo Antigo de Dias, ao Tikyomin, pelo masculino primordial, pelo princípio paternal, para sua disposição de trabalhar as questões relacionadas, sejam almas gêmeas trevosas, sejam ao pai humano, dessa e de outras encarnações. Existe muita expansão, muito ancoramento, mas aqui existe muita necessidade de visualizar o que você quer, de não devagar tanto naquilo que já foi, naquilo que já é, naquilo que não vai mudar, e sim criar todo um novo cenário de abundância e prosperidade, e a partir desse cenário, desse centro de visualizar conscientemente. Aqui fala de dominar o ego, como se fosse um cavalo selvagem, indômito, e aí o mental vem muito nesse espaço de reverberar, ficar preso ali. Nas questões que são
dessa vida e que fazem parte daquilo que você está saboreando até agora, que muitas vezes não é nada agradável ou tem muita limitação, tá? Aqui esse trabalho de buscar por meio de meditação se conectar com sua família de alma estelar, sua família de alma encarnada. Silenciar, porque aqui, até na meditação, eventualmente só fica pensando nos seus problemas. Ou naquilo que já deu errado. Então fala toda dessa mudança de cenário para mostrar o som da sua alma. Para esse alinhamento com o angélico de novo, ou para alguns e para outros, para esse alinhamento primordial com o angélico no espaço superior. Esse alinhamento com o coração sagrado do universo. Gratidão. Quarta opção. Limpeza kármica, cura kármica, limpeza ancestral, cura ancestral, precisa ser trabalhado. Também dos seus eus multidimensionais, para que você possa acessar o potencial inconsciente emanado fora da roda de Sansara, antes de encarnar aqui. É muito de clareza, tá? Afastar a densidade. Que alcançar os louros da vitória, para alguns, tem a ver com Palas Athena, tá? E Vesta. Trabalhar muito com Palas Athena e Vesta. Porque a vitória que você precisa, os espaços que você precisa superar, no exercício de superação aqui, depende delas. Mestre Rovena. Novas aberturas. É como se você se tornasse a sua própria casa no nível muito profundo. E que é um espaço de devoção muito grande, de mestre nada, de inspirações que serão trazidas pela mestre nada, tá? Tem muita coisa que vai simplesmente evaporar da sua vida, do seu mundo, tá? Fala de obstáculos aqui, de questões que tem muito a ver, a limpeza tem a ver com o espaço de submissão, escravidão, servidão, do feminino sagrado em outras linhas de tempo, para que evapore os seus problemas. Um centro de integridade aqui. Aqui fala toda de uma reprogramação do seu DNA no outro nível. Para entrar numa nova estação da vida, e aqui como se estivesse coberto pelo Espírito Santo de Deus, a Shekinah, protegido, o manto de proteção da deusa, mas é um espaço de lealdade, de integração, trabalhar muito com a Xamancaia, e a integração dos aspectos do seu ser, os 4 corpos inferiores com o corpo superior, tá? Corpo búdico. Aqui, muita cura emocional é necessário ser feita, limpeza, chorar muito, botar pra fora questões. Invocar Aquifer, que é uma rainha sereia fada, Aquifer, para te ajudar nessa questão de trazer leveza. Tem questões relacionadas a Poseidon, que precisa de cura, resolução. E questões muito do inconsciente, do mar de emoções violentas que você já foi, ou que você já ainda é. E que traz muita disruptura. Exatamente. É como se fosse, sabe, um lago com águas que fossem até quentes. Geyser. É geyser que se fala, né? Tipo, aqueles pontos de erupção, assim, vulcânico, mas da água, tá? 7 raios, 7 Johan, 7 arcanjos. O selo diamante cristalino, tá? E trabalhar com o arquétipo da onça pintada é necessário. Justamente para desenvolver a caminho de prosperidade e abundância, a força. E aqui fala muito de um espaço de cura. Para alguns, precisam assistir o filme chamado Serpente Verde, para entender como funciona as dimensões paralelas. E aqui é um espaço de cura, de transmutação e regeneração. Para alguns tem a ver com vida maia, asteca, inca, que é necessário ser curado, tá? Para que você possa entrar numa onda cósmica de prosperidade e abundância. Libertação emocional. Existe muito bloqueio emocional ainda. Deus do gelo.
Então é como, aqui para alguns literalmente tem que quebrar pacto, contrato, associação, com Deus do gelo, que eu nem sabia que existia. Tá? Porque o bloqueio emocional de coisas, dores que não foram limpas e que estão no seu inconsciente, no mais profundo, tá? Que envolve águas revoltas, tá? Envolve o pacto, contrato com Netuno, desculpa, Poseidon. Mas tem muito essa questão mesmo, é o inconsciente. E tipo assim, você quer ir numa direção, o seu inconsciente está te levando para outro. Sua assinatura energética, ela é composta por aquilo que está no inconsciente também. Então, para de olhar para as aparências das coisas, busque a essência, a espiritualidade fala. Né? Alguns puxão de orelha do Arcanjo Miguel relacionados a questões estéticas, né? Questão de estabelecer prioridade. Em vez de fazer um procedimento estético, trabalhe sua cura. Tá? Estabelecer prioridade correta. Porque você está abrindo portais com relação a procedimentos estéticos ou questões de cura, de embelezamento, de vaidade, que você não tem noção do desdobramento das coisas, do que as substâncias químicas trazem a nível de tipo de implante de tecnologia espiritual negativa, inclusive danifica o DNA. Teve gente que teve o DNA danificado por conta de procedimento estético no rosto, tá? Outros, algo relacionado àquelas lipo, mesmo lipo, intervenção cirúrgica, aquelas mini lipo, enfim. E para alguns até o creme que é usado para massagear, por exemplo, naquela massagem, drenagem linfática, tem substâncias que estão ativando códigos invertidos. Tá? Então, esse partilhamento com a Sagrada Concepção, cura, para alguns precisa fazer cura com a Sagrada Concepção, cura do feminino sagrado, cura galáctica interdimensional. Para outros, trabalhar bastante com o arquétipo do puma, da coruja, e a xamancaia, os xamãs da luz, Kenichahan, águia branca, justamente para ter essa visão maior, você deve buscar aquilo que está oculto atrás de cada coisa. Porque tudo na terceira dimensão tem desdobramentos. A visão de longo alcance, tá? E aqui priorizar o caminho, a busca espiritual, a iluminação espiritual, o desenvolvimento espiritual, sobre todas as coisas humanas e profanas. Porque é isso que vai ativar os códigos de luz sagrados que você precisa para você alcançar justamente o que você deseja. E aqui fala muito de compor a mandala da sua alma nessa jornada evolutiva encarnatória a partir de um espaço de prosperidade e abundância, mas que exige uma transformação muito profunda. Porque em algum nível você ainda está sustentando o pacto com o anticristo. E aqui é nos vícios, seja vaidade, orgulho, ira, inveja, enfim. Tá? Toma muito cuidado com a alimentação, para quem ainda se alimenta de carne. Tipo assim, vai trabalhando para suprimir totalmente, caso queira, por óbvio, porque depende disso. Quem se alimenta de morte atrai a morte, tá? Então, existem muitas bênçãos dos venusianos, tá? Dos deuses solares também. Sol Galeu e Lunara, de Alcione do Sol Central. Muitas ativações, seja de DNA, de código de luz divino. Para alguns estão no 10º filamento de DNA, ativação. E é esse ir. Mas ele depende desse alinhamento. É o tratamento destinado aos cavaleiros da Ordem do Império. Nossa, esse celular ele nunca funciona quando eu quero. Na hora errada. Tá? Alguns precisam trabalhar limpeza de processos xamânicos feitos, né, sem outras vidas, com uma substância chamada mariri. É uma erva. Não sei como é que é usado, mas é isso.
Então, é isso. É justamente o espaço de bênção a partir do centro de ativação correta, atitude correta, alinhamento da sua energia nesse espaço vibracional superior para que você possa receber. Muita expansão, muita abertura, muita cura e muita prosperidade e abundância. Então, um feminino divino alinhado, ou masculino, para quem é homem, né? Que seja alinhado com esse espaço superior de conexão. Só que existem coisas que precisa fazer e por algum motivo você não está priorizando, tá? Outro para outros. Como é que você quer se curar se você ainda não se deu o trabalho de fazer nenhuma cura galáctica tridimensional à distância? É contraproducente sua atitude, Arcanjo Miguel fala. Você precisa ter noção. A humanidade precisa ter noção que as coisas custam e que nada é aleatório, nada cai do céu, tudo vai precisar ser conquistado. Trabalhar com afinco, tá? Trabalhar com afinco, assim como você trabalha no seu para quem trabalha, né? No seu trabalho tridimensional, ou mesmo no seu trabalho que você faça, que já faz em nível de missão de alma, e que você estabelece tinta de cabelo para alguns. Você não pode pintar o cabelo para alguns que trabalham já com espiritualidade, tá? Principalmente quem tem canal de tarô, quem trabalha com tarô. Por quê? Isso daí compromete completamente o espaço de conexão. Tá? Deixa. Principalmente para quem tem o cabelo pintado de preto, te conecta com a energia da bruxaria. Tá? Tem coisas que precisam serem cortadas. Estabelecer foco, prioridade correta. Você quer iluminação ou não? Você quer ser um ponto que de fato ilumina a Terra, esteja na sua plena potencialidade? Então você precisa priorizar a sua cura. Você quer grandes missões se você não está preparado? A jornada da alma, ela precisa avançar. Faz parte vencer os desafios, cortar coisas que não estão alinhadas com o espaço que você vai precisar trabalhar agora. Aqui para alguns é questão de iniciações espirituais que precisam fazer ritual xamânico presencial. Para outros é cura galáctica à distância. Tá? Porque alguns hábitos, algumas conexões, alguma forma de operar no 3D, não está permitindo que você se conecte com a sua família de alma. Existem níveis muito profundos que você está se traindo, tá? Então é sobre isso. Então a sua missão de alma e a revelação de dons vem a partir de um espaço de você parar de se trair a algum nível. Para alguns tem a ver com doação que você não faz. Se quiser doar para o nosso trabalho, será muito bem-vindo. Doação de recursos mesmo, não importa o valor, tá? Porque se você não estabelece Deus como prioridade, o seu pacto com a luz e Eratel, né? E a regra é doar 10% do que se ganha para um trabalho espiritual relevante ou para satisfazer necessidades, mas o trabalho espiritual relevante ele tem primazia, tá? Por quê? Porque isso que de fato vai mudar a terra. É o que Jesus Cristo disse. Os pobres sempre terei convosco para ajuda, tá? Então tem algo que você precisa oferecer para Deus. Fazer um voto a Deus, pagar. Algum espaço de... Alguma questão relacionada a algum eu negativado ou aspecto que você não está conseguindo ter clareza. Fala muito de falta de clareza aqui de questões. Tem muito a ver com um voto a Deus que você pode fazer para acessar algum meu negativado poderoso que está num momento poderoso negativamente, por óbvio. Né? Que se fosse positivo, estava fácil. Era fácil e desejável. Tá? Kenny Chahan também vai te trazer, mestre Clara Estreia, Mãe Maria, tá? E que é a questão de traição. Então, aqui existem obstáculos, aprisionamentos em algum espaço kármico. E que, de novo, envolve rituais com a bruxaria. Para alguns, literalmente, rituais satânicos, tá? Que envolveu o sacrifício de bebês. Quebra de pacto, contato com o Illuminati. Então, para quem está com muito o caminho bloqueado financeiramente, tem a ver com isso. Quebra de pacto, contato com o Illuminati. Rituais feitos na bruxaria. Tá?
E que hoje a água tá batendo, né, para resolver. Então tem muito essa questão, olhar para trás. Você é um todo indivisível. Não adianta você querer avançar sem resolver, tá? Que fala muito da regeneração, por questões que envolveram mortes para desenvolvimento de dons psíquicos, mediúnicos, só que no lado negativo da força. Então é preciso transformar essas situações, pode trabalhar bastante com meditação xamânica, de animal de poder, como os animais de poder, mas tem muito essa questão, quebra de pacto, contrato, regeneração, invocar a lei do perdão, Miguel para superar, senão você fica bloqueado. E aí não é a espiritualidade que não te ama, não é o universo, é o espaço de atuação lá atrás, que foi bem complicado. Para ter uma ideia de como funciona, para alguns podem assistir o filme Excalibur Rising, A Volta da Espada, ou A Volta de Excalibur. Porque tem questões que envolvem rituais bem pesados. E aqui, daqueles que não tinham nenhuma troca sexual, eram puros. Justamente por magia. Então, existe mudança de ciclos, mas que ela depende de uma nova percepção, tá? E você aprender lições kármicas aqui. Enquanto você não aprender lição kármica, você não vai sair desse ciclo que você está. Relacionados a poder espiritual. Usar para o mal, a humanidade precisa urgentemente aprender a usar o poder para o bem, porque para o mal já estão de parabéns. Evolução. Então, muitas questões tomadas lá atrás comprometeram o espaço de evolução, trouxeram involução. Trabalho bastante com o segundo raia. Lanto, Kutume, Jauku, Buda, Gautama, Yeshua, Confúcio, grande diretor divino, mestre Malaya, meu... Porque você veio para brilhar muito, para ir para esse espaço, mas aqui, ó, se você arrumar a sombra, é negativado, aspectos de sombra, pactos, contratos, libertação de emoções, tá? Relação com relação à mãe terra, Gaia, relação com o direito à vida, vida passada, a assinatura energética tá gritando. E que é necessário um raio-x, é necessário literalmente um raio-x, radiografia. Quem pode fazer leitura vai te ajudar das suas vidas passadas para poder determinar a origem e trabalhar especificamente questões, tá? E trabalhar gratidão, tá? Existe muita ingratidão aqui. Existe muito desequilíbrio entre o dar e o receber, por universo, tá? Mesmo que aparentemente você ache que não está recebendo nada. Porque tudo isso, de novo, é de uma perspectiva de muitas vidas, não só de uma única linha de tempo. Chavaquear, raburriar, acaminhar, parralhar, vassariar. Tem muito a ver com os vícios e que envolvem questões de sexualidade e poder, tá? O desejo por poder ilimitado e a falta de compaixão por si mesmo, pelo outro. Aqui toda a ânsia por poder que fez com que você já se perdesse. E que agora é hora de encontrar para que você recupere o seu poder ou aumente a gradação do seu poder pessoal. Mas aqui despertar de consciência para o enfrentamento de sombra mesmo, tá? Todo o centro de guiança espiritual positiva, liderança espiritual que você vai precisar deixar ir e que você vai precisar se abrir no nível profundo, tá? Regeneração, intuição, renascimento, a fênix. Então, esse mergulho profundo na própria escuridão para ser um espírito livre no nível maior. É necessário muita ação agora para que uma nova fase se dê. E muito bem do primeiro raio, lei de fé. Também quarto raio, primeiro e quarto e sete. Principalmente primeiro e quarto. Para que irrompa uma nova autoridade, um novo poder, muita transformação.
Só que as escolhas precisam ser revistas. Liberados, escolhas equivocadas, culpa, autossabotagem, não merecimento, que vem de vidas onde você de fato enfiou o pé na jaca grandão. Porque aí você entra num novo espaço de, internamente, se permitir cortar amarras kármicas. E superar autossabotagem, culpa e não merecimento. No nível. Última opção, não menos importante, a nossa amada maçã vermelha. O que é a luz? O que é a luz verdadeira? O que é a falsa luz, né? Aquilo que chama os olhos, né? Aquilo que nos apetece, os sentidos humanos, pode estar equivocado, né? Aqui existem escolhas, um empoderamento que é necessário ter. Mestra Pérola te ajuda a ter essa percepção. Tá? Questões relacionadas à Atlântida para resolver para alguns. Questões de vidas lemurianas. Mestre Afra. Santa Esmeralda. Para alguns precisa trabalhar questões relacionadas à ativação de códigos de luz de vida Atlante. Resgates. Resgate de fragmento fractal de alma, de encarnações atlantes. Tá? Que pode trabalhar na cura galáctica interdimensional à distância, cura celestial. É um espaço de purificação aqui, de integração, de estabelecimento de parcerias leais, sejam encarnadas ou não. Todo um novo centro de satisfação emocional, como se a vida se tornasse perfumada e houvesse um centro de regeneração muito grande. E esse trabalho vai permitir, porque vai fazer com que você abra portais positivos da Atlântida. É muito a manifestação da pérola sagrada, aquilo que está oculto nas profundezas, aquilo que tem mais valor. Aqui existe lealdade com uma determinada pessoa, situação que você vai precisar estabelecer, ou grupo. Para alguns é relacionado ao curso da Fraternidade da Rosa, ou o que precisa continuar, o que precisa fazer. O espaço iniciático com Maria Madalena, Mestre Nada, Mãe Maria. Os santos seres crísticos para outros, todo esse centro de oferecer o seu melhor para Deus. O que você pode oferecer para Deus hoje? De mais precioso. Então, expressar o seu amor para Deus, tá? Para te ajudar, que é isso que vai fazer com que você se conecte com hierarquias e estruturas cósmicas para te ajudar a superar bloqueios, entraves. Muita energia sendo drenada, ou quando a sua energia é muito drenada, mas que vem a partir desse centro de purificação emocional necessária para liberação de emoções, tá? Trabalhar muito a proteção, Merkaba de proteção sexual, Merkaba de proteção emocional, reconexão com a mestre estelar, mas que depende muito esse mergulho profundo na Atlântida, tá? Para realmente você recuperar autoridade, poder, força, entendimento superior de questões kármicas muito complicadas e cujo cerne está na Atlântida. É para gerar algo novo. Algo novo já está sendo gerado e principalmente para alguns tem a ver. Para alguns tem a ver com a Papua Nova Guiné, onde teve encarnação. E fala até de sacrifício humano, tá? Então, tudo fala de karma geracional para alguns, precisa trabalhar a cura de karma geracional, na cura galáctica interdimensional. Por quê? Porque daí você rompe as correntes que te mantêm atado ao karma, submerso. Olha lá, ao navio. Então, algo que afundou, desde a queda da Atlântida para alguns, ou da queda da Lemúria. Então, é esse ressurgir em luz. E comunicações divinas, então leitura, ou isso pedir para os mestres revelarem sonhos, enfim. Trabalhos de cura, meditações.
Porque aqui, comunicações divinas, se fala muito do entendimento de vidas atlantes, tá? Para alguns precisa literalmente de leitura de vida passada para acessar a vida atlântica, se você estiver no ponto, por óbvio, né? Tá? Para acessar o reino de cristal. É o centro da Terra, Shambhala, tá? Então, existe aqui um novo nível iniciático em Shambhala. E que depende disso, da superação disso, desses conflitos internos. E aqui fala da ativação, retirada de estelos de morte, resgates mesmo. Tá? Isso vai aumentar a sua resiliência, sua capacidade de regeneração, de também armazenar energia sem ser drenado, tá? E aqui todo o espaço de reatividade será trabalhado, tá? Reatividade e de alinhamento com o fogo sagrado, com Vesta, com Palas Atena. Mas é um centro de regeneração e que necessariamente implica resgates, a necessidade de resgates de outras vidas, tá? De questões kármicas. Então é isso. Muita gratidão, está feito, está selado no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Gratidão.